Livro de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 5 ao verso 9, assim diz o texto sagrado: Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor vosso está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Pai, bendito é o teu santo nome. Mais uma vez, na sua santa presença, eu imploro, suplico a tua graça para a minha vida. Eu suplico o auxílio do teu Espírito Santo, para que eu possa ser tão somente um vaso de barro, um instrumento nas tuas mãos, para elucidar aqui esse texto, para tornar claro esse texto, para fazer mais compreensível o que Paulo assim deixou escrito e preservado pelo teu Espírito até os nossos dias. Que eu possa tão somente, ó Pai querido, dizer o que já está escrito. Usa-me, ó Pai, nessa função. Eu imploro a Ti em nome de Jesus. Amém. Por assentar, irmãos. Nós vemos aqui que esse texto ele faz parte de um contexto onde Paulo ele fala sobre relacionamentos. No contexto anterior ele fala sobre os relacionamentos familiares. Então ele mostrou como que os maridos eles devem se comportar em relação às esposas, como as esposas devem se comportar em relação aos maridos, e como os filhos devem se comportar em relação aos pais, e como os pais devem se comportar em relação aos filhos. Trouxe então a questão de relacionamentos familiares. A partir aqui do verso 5 até o verso 9, ele fala também sobre relacionamentos, mas já num segundo estágio, relacionamento entre os senhores e os escravos. Esse texto aqui, no qual ele aborda então esse relacionamento entre senhores e escravos, ele pode ser dividido em duas partes. Do verso 5 até o verso 8, ele trata dos deveres dos servos, e do verso 9, ele trata dos deveres dos senhores. É bem verdade que nós não temos mais esse tipo de relacionamentos na nossa sociedade, no nosso país. Não há mais essa questão de escravos e senhores. Então, quando nós olharmos aqui para esse texto, nós podemos receber os princípios que estão aqui estabelecidos. Os princípios que servem para os senhores poderiam ser os princípios que servem para os patrões. E o que Paulo ele aborda em relação ao comportamento dos servos, que no caso seriam os escravos, nós podemos colocar em termos de prática, em termos de contextualização, para o comportamento dos empregados. Como então os empregados deveriam se comportar em relação aos seus patrões? Vejamos esse texto dessa forma, como o relacionamento entre patrão e empregado. Pois bem, no verso 5, Paulo ele começa dizendo: Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Paulo quer aqui conscientizar aos servos em relação à servidão deles. Ele está mostrando que essa servidão é uma servidão humana. Ele diz aqui: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, segundo os homens. Ele mostrando que essa obediência é uma obediência passageira, é uma obediência efêmera, não é algo que vai perdurar, é uma servidão para com os homens. Paulo ele
mostra que a verdadeira servidão é a servidão que nós temos para com Deus, no qual nós devemos ser submissos ao Senhor Jesus Cristo. O que Paulo ele está fazendo aqui, na verdade, é um contraste entre a servidão que ocorre dos servos em relação aos seus senhores, quanto a servidão que nós devemos ao Senhor Jesus Cristo. Isso fica claro em relação aqui a todo o contexto. E se nós olharmos nos textos posteriores, Paulo ele mostra que a verdadeira servidão, ela é a Deus, onde nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Esta é a verdadeira servidão nossa. Vejamos aqui o verso 5, ele diz: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Ele mostra que essa verdadeira servidão é a Cristo, como a Cristo. No verso 6, novamente ele repete que é uma servidão a Cristo. Olha o verso 6: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. No verso 7, ele diz: servindo de boa vontade, como ao Senhor. Essa é a verdadeira servidão. Ele repete em todos os textos que esta é a servidão verdadeira, a espiritual, a que nós devemos a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. No verso 8, ele diz novamente: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então, em todo o contexto, ele mostra a verdadeira servidão nossa, a verdadeira submissão no qual nós devemos, que é a Deus, em sujeição a Ele, através de Cristo Jesus. Então, ele inicia o verso 5 fazendo este contraste: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Esses que são segundo a carne, é uma servidão passageira, é uma servidão efêmera, é uma servidão que não terá continuidade eterna. Ela não é espiritual, ela é humana, ela é segundo a carne. A verdadeira servidão nós devemos a Cristo. John Stott, em relação a esse texto, ele diz: a cristocentricidade desta instrução é muito marcante. A perspectiva do escravo alterou-se, seus horizontes se alargaram, foi liberto da escravidão de agradar aos homens para a liberdade de servir a Cristo. Suas tarefas deste mundo foram absorvidas numa preocupação mais alta, a saber, a vontade de Deus e o beneplácito de Cristo. E ele continua: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. O escravo, o servo, ele deve ter essa servidão ao seu senhor, não como algo ultrajante. Ele não deve estar vendo como algo humilhante o fato dele estar nessa posição de escravo, essa submissão a um senhor. Ele não deve ver isto como algo de humilhação, visto que a verdadeira servidão dele é ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele está nessa posição de escravo, ele deve fazer esse serviço, prestar esse serviço com muita reverência, visto que ele está, em última instância, servindo a Cristo, e é a Cristo no qual ele deve estar temendo. Isso fica claro, porque quando nós olhamos essa passagem, em relação à passagem paralela que é em Colossenses, nós vemos que Paulo ele altera a palavra tremor e temor por temendo a Deus. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, o verso 22: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, os escravos deveriam estar
se submetendo ali aos seus senhores, mas não como algo ultrajante, mas não como algo que fosse humilhação, mas um serviço prestado a Deus, visto que é a Deus no qual nós devemos estar temendo. Prestamos esse serviço em temor a Deus. Ele continua: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. O servo deve obedecer então ao seu Senhor com integridade e com sinceridade, da mesma forma que ele está obedecendo a Cristo. Ele deve então se colocar numa submissão sem hipocrisia e sem segundas intenções, visto que ele está servindo a um Deus que conhece os seus corações. Deus, ele vasculha o nosso íntimo, ele conhece realmente a sinceridade nossa, quando estamos nos dispondo a prestar um serviço a uma outra pessoa. E a nossa condição então deve ser com sinceridade, deve ser como que estivéssemos fazendo a Deus, com toda a integridade, pois a esse Deus do qual nós temos temor dele, ele conhece os nossos corações. Ele diz então no final do verso 5: na sinceridade do vosso coração. O Senhor conhece o seu coração, que seja então sincero a sua atitude, o seu serviço que você está prestando ao seu Senhor, e ao fazê-lo, como que você estivesse fazendo a Cristo. O verso 6: não servindo à vista, como para agradar aos homens. O que Paulo está mostrando aqui é que os escravos, eles não deveriam estar obedecendo para agradar aos olhos humanos, não deveria estar prestando um serviço somente de aparência, e quando o Senhor não estivesse observando, então ele matava o tempo, ou então ele fazia o serviço de uma forma desleixada, ou então ele não fazia. Que não seja essa a sua postura enquanto empregado, enquanto servo, enquanto alguém que está prestando serviço. Ele diz no verso 6: não servindo à vista, como para agradar aos homens. Que não seja um serviço somente quando as pessoas estão vendo, que não esteja tendo uma atitude de espontaneidade só para ser visto pelos homens, que a sua postura enquanto empregado, enquanto servo, que não seja para receber a glória dos homens. Colossenses capítulo 3, o verso 23 diz: e tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando assumir um cargo, quando estiver empregado em uma empresa, quando você ter uma atitude de que você tem um patrão, um serviço que lhe foi dado, que você o faça de bom grado, que você o faça para cumprir as suas regras, que não faça somente de aparência, que não faça somente para que os outros vejam o seu serviço. Nós vemos que temos que estar fazendo como que fosse ao Senhor. Mateus capítulo 5, verso 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esse princípio colocado aqui por Paulo é o mesmo princípio que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo em relação à nossa espiritualidade. É o mesmo princípio, que não trabalhemos ou façamos alguma coisa somente para ser visto para o nosso patrão. Em relação do princípio estabelecido por Jesus Cristo, que também não tenhamos uma atitude somente para ser visto pelos homens, no que diz respeito a atitudes espirituais, religiosas. Vejamos, Mateus capítulo 6, o verso 2: quando, pois, deres esmola,
não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus capítulo 6, verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É esse princípio que Paulo estabelece aqui no verso 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens. Que o seu serviço não seja somente para receber a glória, receber o parabéns, o tapinha nas costas, só enquanto o patrão está vendo, somente para receber o parabéns dos outros. Faça o que deve ser feito, independente dos olhos dos outros, visto que é como que nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Continuando o verso 6. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O sentido aqui é que, em última instância, os escravos, eles são servos de Cristo, e eles devem então se submeter à vontade de Deus. No final do verso 6, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não obstante eles serem escravos, eles sabem que estão ali servindo a Deus, são submissos ao Supremo Senhor, são servos do Senhor Jesus Cristo. Então, em última instância, é como que eles estivessem fazendo para Deus, então devem fazer a vontade de Deus. O verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, por causa deles terem em sua consciência que eles são servos de Cristo, não servindo aos homens, mas sim a Deus. Todo o seu trabalho, toda a sua atitude deve ser uma atitude com muita disposição. Não deve ser feito algo relaxadamente, não deve ser algo feito com indisposição, não deve ser algo feito sem querer fazer com muita qualidade, mas deve dar o seu melhor. Olha aqui o verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Que vocês, enquanto empregados, que vocês possam entender isso em relação ao trabalho que vocês fazem, seja numa empresa, seja em qualquer empreendimento, que o trabalho que estão ocupando, que possam fazê-lo de bom grado, como que estivessem fazendo a Deus. Então não faça desleixadamente, não faça de qualquer jeito, não faça somente por fazer, que não seja um peso, que não seja uma obrigação, mas que ao servir, ao fazer o seu trabalho, que faça como que estivesse fazendo para o Senhor, estivesse fazendo para o Senhor. Eu estava outro dia vendo uma reportagem, uma entrevista com Donald Trump, e ele dizendo, ele como um empreendedor, um empresário, ele dizendo que não gosta de empregados bons. Eu comentei isso inclusive com meu filho hoje. Ele não gosta de empregados bons, porque os empregados ruins, então ele já logo descarta, ele não tira da sua empresa. Mas os bons, faz tudo o que deve ser feito, entra no horário, sai no horário e cumpre todas as suas obrigações. E por ele ser um empregado bom, ele não pode então tirá-lo lá da empresa, porque ele é um empregado bom. Mas a questão é que ele não é excelente. Você não espera dele o melhor, você não espera que ele faça algo se não for ali mandado ele fazer. Ele vai fazer só o que a cartilha manda, só o que o dia a dia pede, porque ele é bom, mas ele não é excelente, ele não dá o melhor, ele não faz o que não lhe é pedido, ele não faz o que não lhe é mandado, ele só faz
o arroz com feijão, só faz o café com leite, ele só faz o básico. Por quê? Porque ele é bom. Nós somos chamados para sermos excelentes, para sermos o melhor, para darmos o melhor e para fazermos o nosso trabalho como que estivéssemos fazendo para Cristo, na sinceridade do nosso coração, com temor, visto que a Deus é que nós tememos, e é Ele que conhece os nossos corações. Por isso o nosso serviço deve ser um serviço prestado com excelência, com maestria, o melhor. Tenho falado com os meus filhos em relação ao estudo deles, que eles não sejam somente bons, mas que eles sejam os melhores, que estudem, que se capacitem, se qualifiquem, e não sejam somente bons, sejam o melhor. Nós somos chamados para sermos os melhores, independente do serviço que está fazendo. Está trabalhando, servindo café numa empresa, que você seja a melhor funcionária de servir um café. Você está ali atendendo alguém, seja um vendedor, que você seja o melhor vendedor, que você dê o seu melhor. Se você trabalha no escritório, que você seja ali o melhor, com excelência em relação a tudo que você esteja fazendo. Se dispor a que reconheçam que você não está servindo ao seu patrão, mas está ali se dispondo a servir a Cristo. Enquanto você está servindo a Cristo, você está submetendo ao seu patrão. Verso 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Pelo fato de se ter essa consciência que os escravos deveriam ter, que eles não estão ali obedecendo aos seus senhores, mas eles estão obedecendo a Cristo, eles são servos de Cristo, por isso eles deveriam dar ali o seu melhor, e por essa obediência a Deus que conhece os seus corações, iriam recompensá-los, iriam galardoá-los, iriam abençoá-los pelo serviço prestado. Diante disso, nós devemos prestar qualquer tipo de serviço, independente da índole do Senhor ou do patrão, ainda que ele fosse cruel ou de má índole. Mesmo assim, o serviço prestado deveria ser com excelência, visto que estamos prestando serviço a Deus, e Ele nos dará a recompensa. O verso 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Se temos então essa consciência, nós não temos nenhuma razão para deixar de cumprir todos os nossos deveres. Não há nenhuma razão de não cumprir com excelência, ou de deixar de cumprir, ou de matar o tempo, ou então de fazer desleixadamente. De forma alguma iremos fazer ao Senhor, visto que é dele que virá a recompensa. Verso 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. 1 Pedro capítulo 4, do 15 ao 19 diz: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Continuando o verso 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que ele fizer, seja servo, seja livre. Calvino, comentando esse texto, ele diz: o mundo está habituado a dar menos valor aos labores dos escravos,
Deus, porém, os põe em pé de igualdade com os deveres dos reis. Seja servo, seja livre. 1 Pedro 1, verso 17 diz: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus não faz acepção de pessoas. Não obstante você estar nessa condição como escravo diante de Deus, todos são iguais, seja o servo, seja o Senhor. O verso 9, terminando então de lhe dar as suas exortações, a qual deveriam ser o comportamento, os deveres dos escravos, que nós podemos aplicar então aos empregados. Ele passa agora a falar sobre os deveres dos senhores, que no caso nós podemos empregar aos patrões. O verso 9, ele começa dizendo: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Da mesma forma que Paulo exortou então aos servos que eles deveriam ser íntegros, sinceros, não fazendo para agradar os homens, sem hipocrisia, sabendo que Deus conhece os corações, que a atitude deveria ser com temor. Da mesma forma também os senhores deveriam fazer isso em relação aos seus escravos. Os patrões também devem ter essa atitude em relação aos seus empregados. Deveriam tratar a todos com justiça e com equidade. Da mesma forma, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Da mesma forma que os escravos, eles deveriam ter um comportamento correto em relação aos seus senhores, da mesma forma os patrões, que haja com justiça, com equidade, que não tenha nenhum comportamento imoral, que não deixe de cumprir com os seus deveres em relação aos direitos dos seus trabalhadores, que os senhores da mesma forma trate com respeito, com equidade, com justiça aos seus empregados. Pense nisso em relação a algum serviço que alguém presta para você, seja um encanador, seja um eletricista, seja um pedreiro, seja uma empregada doméstica, seja alguém que foi fazer um serviço em sua casa, que você o trate com equidade, com justiça, com mérito, com retidão, que você lhe pague o valor devido, justo, que você não ultrapasseie. Da mesma forma os senhores, que realmente o façam, lembrando que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Colossenses capítulo 4, verso 1 diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Verso 9, ele continua: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Com esse único exemplo, o apóstolo proíbe todo e qualquer tratamento de injustiça, todo e qualquer tratamento desumano, todo e qualquer tratamento imoral, toda e qualquer atitude que possa ser feito de um senhor para o escravo, de um patrão para com o seu empregado, ou de alguém que terceiriza o serviço de outra pessoa. Deixe qualquer tipo de ameaça, deixe qualquer tipo de atitude imoral, injusta. Deus, Ele irá julgar a atitude também dos senhores, e vai tratar da mesma forma. Então deixe qualquer tipo de ameaça. Por fim, no verso 9 ele diz: sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. O que Paulo ele tem aqui em mente é que tanto os escravos como também os senhores,
eles eram convertidos, cristãos. Então, ele entendia que ambos deveriam ser submissos a Deus e reconhecer isso, visto que ambos iriam prestar conta diante de Deus pelo seu tipo de comportamento. Caso a conduta fosse boa, iria receber galardão, mas se seja senhor ou seja escravo, tivesse uma má conduta, iria receber também um castigo de Deus. Deus, ele não tem por inocente o culpado, sabendo também que o Senhor deles é o vosso Senhor. Paulo entendia que ambos ali eram cristãos convertidos, e ambos teriam que entender que, na verdade, iriam prestar contas diante de Deus, para receber seja galardão ou seja um castigo, por qualquer tipo de atitude errada que poderiam tomar. O Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Colossenses 3:25: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Verso 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Paulo então, ele termina mostrando que a verdadeira submissão, seja do senhor, ou seja do escravo, seja do patrão ou do empregado, a verdadeira submissão no qual nós devemos é a Deus, e tudo que nós façamos, devemos fazer entendendo que Deus é Senhor nosso, que façamos com sinceridade, com a disposição, sabendo que é a Ele no qual nós devemos temer, e tudo deve ser para a sua glória. Lições que podemos tirar então aqui desse texto. A primeira lição é que o Evangelho não necessariamente nos traz mudanças materiais, mas sim mudanças espirituais e humanas. O escravo, após receber o Evangelho, continuou na condição de escravo, mas teve por mudanças o seu caráter e também a vida eterna. Não necessariamente por causa do Evangelho a pessoa irá ter mudanças materiais. Bom que teria, mas não necessariamente irá ter. Isso depende muito do seu esforço, isso depende muito da sua competência, isso depende muito das suas qualificações, isso depende muito do que você se prepara. Não necessariamente de você somente estar orando para que as coisas aconteçam. Nós não cremos no Evangelho da prosperidade. Cremos sim que o Deus que prospera, enquanto estudamos, enquanto nos capacitamos, enquanto nos esforçamos, enquanto levantamos cedo, dormimos tarde, enquanto os outros estão na farra, nós estamos nos preparando para o dia de amanhã. Sim, Deus abençoa, mas não necessariamente iremos mudar a nossa condição aquisitiva. Pelo fato então dele ser escravo e ter abraçado o Evangelho, eles não se tornaram senhores, continuaram como escravos. Essa é a primeira lição que o texto nos mostra. A segunda lição é que hoje, pelo menos em nossa sociedade, não temos escravos. Assim devemos olhar para os princípios aqui estabelecidos entre o patrão e o empregado. Assim como os escravos deviam se comportar em relação aos seus senhores, assim devem os empregados se comportar em relação aos seus patrões. Assim como os senhores deviam se comportar em relação aos seus escravos, assim devem os patrões se comportar em relação aos seus senhores. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico ao Pai querido, que essas verdades que aprendemos nesse texto possam mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, a maneira de nós nos relacionarmos
quer seja com os nossos empregados, quer seja com os nossos patrões. Que nós, ó Pai querido, tenhamos uma disposição em agradar a Ti, em vivenciar o caráter de Cristo, em fazer tudo com temor e tremor, sabendo que é a Ti que nós devemos a obediência. Ajuda-nos, ó Pai querido, a exalar o bom perfume de Cristo. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém.